Bom dia a todos, meu nome é Alan Souza, tenho 37 anos e sou para-atleta, né, da modalidade basquetebol em cadeira de rodas. Como foi o seu primeiro contato com o basquete em cadeira de rodas? Então, para poder chegar nesse ponto específico, eu tenho que falar um pouquinho da minha história enquanto pessoa mesmo, né, não necessariamente enquanto para-atleta. O que acontece? Eu nasci como qualquer outra criança, né, dita normal, sem nenhum tipo de dificuldade de locomoção, nenhum tipo de deficiência física. Só que o que que acontece? Quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu estava num campo de futebol, vendo uns amigos, alguns colegas soltarem pipa. E aí eu estava com uma bicicleta no campo de futebol. Foi em fevereiro de 2001, tem um tempinho já. Então, numa quarta-feira de cinzas. Aí, enquanto eu estava nesse campo de futebol, vendo o pessoal soltar pipa, chegou um rapaz e pediu a bicicleta, né? Ele encostou a arma aqui na minha cintura, ele veio por trás, encostou a arma aqui na minha cintura e pediu a bicicleta. Eu tinha 12 anos de idade, não tinha muita malícia. E também eu não entendi o que ele falou. No que eu me virei e perguntei o que que ele tinha falado, ele atirou em mim e levou minha bicicleta. Nisso eu caí ao chão, né? Fui socorrido ali por algumas pessoas que estavam ali próximas, me levaram para o hospital de Planaltina, e aí eu fui submetido a uma cirurgia, no primeiro momento, né? Aí uma cirurgia abdominal, que para de repente ver se eu tinha algum tipo de lesão mais aprofundada, ver como é que estavam os órgãos e tudo, e eliminar os coágulos, né? Porque eu não tive muitos sangramentos. E aí o que que acontece? Esse disparo, né, esse projétil dessa arma de fogo atingiu o meu rim, o fígado e minha coluna vertebral. E aí, desde então, eu me tornei paraplégico, né? Faço uso de cadeira de rodas. Fiquei basicamente um mês internado no Hospital de Planaltina. E aí, quando eu recebi alta, eu fui para casa e fiquei mais ou menos um mês em casa. E nisso, minha mãe entrou em contato com o Hospital Sara Kubitschek, né? Que é um dos, se não o melhor da América Latina, está entre os melhores hospitais os hospitais que cuidam do aparelho locomotor, né? Aí, quando eu fui internado, eu fiquei mais ou menos um mês nesse hospital Sara Kubitschek. E lá, a gente, enquanto paciente, a gente tem algumas rotinas e alguns acompanhamentos. A gente tem acompanhamento com psicólogo, pedagogo, ah, alguns professores, né? E, inclusive, os professores de educação física. E aí a gente tem uma rotina, né, como eu falei, e alguns horários. Aí de alguns horários eles vão apresentando algumas modalidades adaptadas, que nem eu conheci lá o tênis de mesa e o basquete em cadeira de rodas, que aí foi o meu primeiro contato com o basquete mesmo em si, né, cadeira de rodas. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua jornada como atleta cadeirante? Então, como eu disse, eu tive o meu primeiro contato com o basquete no Hospital Sara Kubitschek. Depois que eu tive alta, né, voltei basicamente para casa e basicamente eu só ia para a escola. Era basicamente a minha rotina, de casa para a escola e da escola para casa. E nisso eu contava muito com a ajuda, né, dos meus irmãos ou de algum um amigo ou outro, né, que me auxiliava tanto para ir para a escola quanto para voltar, né, porque eu ainda não tinha essa independência, né, de poder se locomover sozinho com cadeira de rodas. E a escola, por mais que ela fosse próxima da minha residência, era mais ou menos umas 3 quadras. Então, para ir era super tranquilo, que era descida e tudo, mas na subida era um pouco mais desgastante. E fora, como eu falei, eu ainda estava nesse processo, no início da adaptação, na cadeira de rodas. Então, não me sentia muito confiante, né, em fazer isso sozinho. E aí, o que que acontece? Depois disso, né, como eu disse, eu tive esse primeiro contato com o basquete em cadeira de rodas no Sara. Depois disso, eu não pratiquei mais modalidade, não tive mais o contato com nenhuma modalidade. Minha rotina era basicamente essa: escola, casa, casa, escola. Tudo bem. Quando foi mais ou menos em 2003, quando eu estava fazendo o primeiro ano do segundo grau, do ensino médio, eu fui chamado por um professor, né, de educação física para compor a equipe que eu jogo atualmente. Só que o que que acontece? Eu estudava no período da tarde e o pessoal treinava à noite, nessa mesma escola que eu estudava. Só que para mim era muito desgastante, porque eu passava o turno vespertino inteiro, né, na escola estudando e ainda teria que aguardar o período noturno para poder treinar. Então, para mim, eu não achei uma boa ideia. Eu inventei uma desculpa lá pro professor e basicamente eu não fui treinar. E eu acho que a grande dificuldade que eu tive mesmo nesse meu início como atleta foi justamente isso, uma questão do apoio, uma questão de estrutura, né? Além disso, eu não tinha um transporte particular, o transporte coletivo que existe, ou existia na época, principalmente,
não tinha acessibilidade, os que tinham um elevador ou outro, às vezes ou estava estragado, ou os motoristas realmente não queriam ajudar, né, sempre com má vontade. Então eu acho que foi um pouco de tudo, sabe? Foi a minha falta de insistência, foi falta de recursos, foi a falta de estrutura, né, de mobilidade, de acessibilidade. Então foi um misto de fatores que acabou influenciando, né, e criando essa dificuldade para eu iniciar a minha vida enquanto atleta, enquanto para-atleta. E aí o que acontece? Depois que eu fui chamado, né, realmente eu não cheguei aí, só que em 2008, eu já tinha começado a fazer a faculdade, esse mesmo professor ele me chamou para ir jogar. E aí eu falei, tô estudando à noite e tal, já não querendo ir. Só que aí, quando eu estava mais ou menos no segundo semestre, é, carretou que eu tive um horário vago na quarta-feira. E aí os dias de treino era segunda, quarta e sexta. E aí, tendo em vista a insistência do professor, né, para eu ir lá treinar e tudo. E aí eu falei assim, vou lá conhecer a modalidade. Porque aí, basicamente, eu falando, pensando comigo, né? Basicamente, eu vou lá, conheço, não vou gostar, né, e tal. Falo para ele que não gostei, não me adaptei, e aí pronto. E aí ele me esquece. E aí foi só conhecer a modalidade, né? Eu acabei me apaixonando, porque, como eu disse, né, até meus 12 anos de idade eu jogava bola, andava de bicicleta e tudo. E eu sempre gostei, como acho que com qualquer, a maioria dos brasileiros, do futebol, né, um esporte coletivo e tudo. E aí quando eu tive o contato com o basquete, meio que eu senti essa lacuna, né, esse espaço que foi deixado pelo futebol foi preenchido pelo basquete. E aí foi quando eu comecei a treinar, e até hoje treino, né? Então, assim, adoro o basquete em si e não vejo mais minha vida sem o basquete. O que o basquete em cadeira de rodas representa para você hoje? Então, o basquete, ele me abriu várias portas, né? Como eu disse, eu nunca tinha saído. Basicamente, eu conheci o Goiás, mais especificamente Planaltina de Goiás. Nunca tinha visitado um outro estado, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha conhecido um outro país, né? E tudo isso eu consegui por meio do basquete. Eu consegui fazer várias amizades, né? Com pessoas que nunca imaginaria de outros estados, né? Eu conheci outros lugares, outros ambientes, né? Outros idiomas, outros tipos de comida. Então eu vejo que o basquete ele tem um peso significativo, assim, muito, muito grande na minha vida. Porque hoje eu sou quem sou, muito em razão do basquete, né? Anteriormente, por exemplo, quando eu comecei a treinar, foi mais ou menos o período que eu também comecei a namorar com a minha atual esposa. E eu lembro, né, que às vezes eu não tinha nem muito assunto que falar com ela, porque minha realidade era muito limitada. Era da minha casa para a escola e vice-versa. Depois, com o basquete, eu comecei a conhecer pessoas novas, lugares novos, né? Comecei a ter ideias novas. Enfim, até a minha forma de conversar, de se expressar, melhorou muito. Então, eu entendo que o basquete ele é muito, muito importante na minha vida, em vários quesitos. Que conselho você daria para as pessoas com deficiência que estão começando a praticar esportes e ainda estão se adaptando ao uso de órteses ou próteses? Eu acho que o mais importante é não desistir, né? Eu acho que conhecendo hoje, né, um pouco da minha história, sabendo pelo que eu passei e o que eu conquistei, eu acho que o mais importante foi não ter desistido, foi ter insistido. Eu vou dizer, não é fácil, né? Porque muitas das vezes, como eu falei, os ambientes, a questão da própria acessibilidade, às vezes as pessoas, elas não estão preparadas, né, para te acolher. E muitas das vezes não são culpa delas, né? Mas eu entendo que isso tem que ser trabalhado, né? No dia a dia. É bem diferente, por exemplo, quando eu conheço uma pessoa que de repente tem um cadeirante na família, de repente teve um amigo e tudo, até a forma de repente dela de se dirigir a você, de tentar te ajudar, é diferente. E como eu falei, não é culpa das outras pessoas, mas o que eu tenho para dizer é que continue, insista, continue, vai ser difícil, se esforce, se dedique, porque lá na frente você vai perceber que tudo isso valeu a pena. Todo o seu suor, toda a sua lágrima não foi em vão, né? E Deus, ele sempre prepara os escolhidos, né? Ele não escolhe os preparados. Então, eu acho que a mensagem mais importante é essa: é manter a perseverança, a paciência, né? E insistir, que mais para frente você vai conseguir colher os frutos da sua dedicação, do seu esforço, tá bom? Então, basicamente eram essas as perguntas, né, que a colega Giovana me passou. E é isso.
Qualquer outra dúvida, qualquer outra informação que de repente não tenha ficado clara, possam entrar em contato comigo, que estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço e fiquem com Deus.